Olá amigos, sou Erickson Cunha, jornalista responsável aqui pelo canal Agrosinergia. Hoje é o especial Papo Botécnico, o primeiro especial de muitos. Hoje eu estou aqui com convidados especiais, Gustavo Barreira, da cervejaria Leuven, Pedro Chamochumbi, agente de inovação, e Marco Ripoli, multiempreendedor. Hoje estamos aqui em Piracicaba, interior de São Paulo, na usina Monte Alegre, uma usina tradicional aqui na cidade, que hoje funciona vários empreendimentos aqui dentro, inclusive a futura fábrica da Leuven está sendo construída aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre agroempreendedorismo, agricultura, agronegócio e um pouquinho de filosofia de bar. Então eu vou começar aqui com a apresentação dos meus convidados. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da história de vocês, dos empreendimentos em que vocês estão envolvidos e dos avanços que vocês têm tido nos seus negócios. Meu nome é Gustavo Barreira, sou sócio da cervejaria Leuven, em Piracicaba. Minha experiência, basicamente, sou formado em engenharia agronômica pela Exalc, em Piracicaba também, há 20 anos atrás. Passei por grandes empresas, quase 20 anos de mercado financeiro, Citibank, Votorantim, Pátria Investimentos, entre outros projetos. E, atualmente, sou o sócio gestor da cervejaria Leuven. A Leuven foi um projeto que começou em paralelo na minha vida profissional, junto com outros sócios na ocasião, em 2015, em que a gente veio desenvolvendo, com a ajuda da minha esposa, a Karen, que merece todo o crédito pelo trabalho que fez ao longo desses 4 anos de dedicação exclusiva. E eu vinha tocando a cervejaria Leuven em paralelo junto com ela, até que chegou no momento em que eu tive que tomar uma decisão entre continuar no mercado ou partir para uma dedicação exclusiva para a cervejaria. A Leuven ganhou corpo, evoluiu muito ao longo dos últimos 4 anos. A gente está mudando para uma nova fábrica, como o Erickson comentou agora aqui, uma fábrica maior, num lugar muito charmoso, histórico, patrimônio de Piracicaba, e com o nosso maior ativo, que é a nossa comunidade, que foi formada nas últimas 2 captações que a gente fez de equity e crowdfunding. Hoje somos uma base de 300 investidores na Leuven, pessoas do Brasil inteiro, que formam uma comunidade engajada, muito forte e que ajuda a impulsionar a marca e fazer da Leuven não só uma cerveja, mas uma marca conhecida em praticamente todo o território nacional. Então, mais uma vez, obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, dividindo um pouco dessa experiência, tanto de mercado quanto da Leuven, e poder filosofar um pouco aqui com vocês também. Bom, eu sou Pedro Chamochumbi, eu tenho cerca de 15 anos de atuação no terceiro setor. Comecei a minha trajetória lá em 2003, 2004, fundando uma organização não governamental. E essa preocupação em impactar o meio ambiente, impactar a sociedade, me levou também a observar essa interface entre agricultura e meio ambiente. Eu sou formado em tecnologia e biocombustíveis e isso me deu uma base muito interessante para observar a questão da agricultura como uma possibilidade também de receber essa visão de impacto e sustentabilidade, deixando claro que a agricultura e meio ambiente não são coisas antagônicas, que podem de fato andar junto. E aí, ainda na universidade, desenvolvi um aplicativo para agroenergia e assim entrei no mundo das startups. Isso foi em 2012, quando o ecossistema brasileiro de inovação, de certa forma, estava se consolidando. Começavam alguns movimentos importantes, como o programa Startup Brasil, e esse glossário das startups, essa visão de ecossistema de inovação, começou de fato a se disseminar no Brasil. E aqui em Piracicaba eu empreendi em agricultura então nesse momento e aí continuei também minhas atividades como consultor ambiental em algumas multinacionais, principalmente voltado ao sistema de gestão ambiental, suporte saúde, segurança e meio ambiente. Mas em 2016 me integrei ao projeto da usina de inovação. É um projeto que teve como objetivo consolidar esse bairro histórico do Monte Alegre como um novo polo de negócio, um centro de apoio à inovação. E esse movimento foi fundamental para ajudar a consolidar a bandeira do ecossistema do AgTech Valley, o Vale do Piracicaba,
que propõe, né, que a cidade seja reconhecida como um epicentro global de geração de conhecimento para tecnologia, principalmente agtech e foodtech, né? E hoje Piracicaba realmente é reconhecido internacionalmente por isso, principalmente por conta da Exalc, de toda a história, né, produção técnico-científica em torno da universidade. E hoje, né, depois de cumprir esse ciclo de 2 anos à frente da usina de inovação como gestor de inovação, configurando esse ambiente de negócio, hoje eu estou à frente do novo desafio, que é o Animals Hub. É o primeiro hub da América Latina dedicado exclusivamente às verticais da agropecuária e food science, que é uma iniciativa da startup Arrobatec, que hoje já é uma scale-up, que vem crescendo, né, de maneira exponencial nos últimos anos, entrega tecnologias de ponta para uma gestão agropecuária eficiente, né, a chamada agropecuária 4.0, né, cumprindo aí um papel fundamental, gerando maior lucratividade, sendo uma ferramenta de apoio à intensificação, né, da produção agropecuária, trazendo mais sustentabilidade, produtividade, inteligência a esse segmento. Então, estou muito feliz de estar hoje aqui com você, Erickson. Obrigado pelo convite, principalmente para, né, compartilhar, né, um pouco desses temas, molhar as palavras aí com a cerveja Leuven e estar ao lado dessas feras aqui que eu tanto admiro. Vamos juntos. Legal. Olá, pessoal. Meu nome é Marco Ripoli. Eu sou piracicabano com muito orgulho. Eu estou em Piracicaba já faz há muito tempo, apreciando a história tanto da Leuven, como mencionado pelo Gustavo, como a história da usina do Monte Alegre, falado pelo Pedro. Mas eu também sou engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, formado em 1999. Me instruí bastante na área acadêmica devido ao meu pai, Caetano Ripoli, falecido, que era professor da Exalc, onde me instruiu muito em entrar na parte de mestrado e doutorado e aprender um pouco mais do lado da educação e como se diferenciar no mercado. Mas eu resolvi sair fora e ir para o mundo corporativo, que foi uma surpresa para o meu pai, porque ele gostaria muito que eu entrasse realmente nesse mercado. E fui trabalhar por 14 anos como executivo da empresa John Deere, por 13 anos e meio, e depois eu passei mais uma temporada pequena com o pessoal da Case, em Sorocaba, onde eu aprendi muito sobre como se trabalhar em equipe, como se ter objetivos, ser ético, ser claro e buscar a gente romper a barreira dos desafios, né? Há 1 ano e pouquinho atrás eu resolvi sair desse mercado corporativo e começar a empreender. Na verdade, eu já estava empreendendo na minha época de John Deere, com a Energia da Terra, que é uma empresa que faz produtos naturais, snacks naturais para alimentação saudável. E eu fui pegando gosto por isso, né, Pedro? A gente fala muito, conversou bastante esse ano que passou. E eu comecei a me interessar cada vez mais pelo ecossistema. E devido a esse interesse, eu comecei a me envolver também com a usina de inovação e com o pessoal do Exalc Tech, que é a incubadora da Exalc, né, para startups no agronegócio. E comecei a conhecer novas pessoas e novas oportunidades de mercado. Tive a oportunidade de entrar em outras 5 empresas como sócio, então hoje eu tenho, além da minha consultoria, que foi criada pelo meu pai há 10 anos atrás, que completam esse ano, a Bioenergy Consultoria no Agro, mas hoje eu sou sócio de outras 6 empresas, startups, algumas delas, já outras já são scales up e outras ainda já estão, como no caso da Leuven, já são maduras as empresas, né? A gente sabe o potencial de crescimento que essas empresas têm hoje e a Leuven vai continuar crescendo porque a gente quer ser a mais querida do Brasil, né, Gustavo? Acho que essa é uma frase que você usa bastante. É isso aí. E a gente busca com esse relacionamento aqui poder contribuir com todas aquelas pessoas do bem que realmente querem fazer alguma coisa por alguém e não só por ela mesma. Então eu deixo aqui meu recado dizendo que, em primeiro lugar, eu agradeço o Erickson pela oportunidade de estar aqui hoje nesse primeiro programa. A gente entende que isso aqui não é mais um piloto, isso aqui é uma ideia que já deu certo, vai coexistir com outras atividades que vão ser paralelas a esse negócio, mas é um prazer poder estar aqui na sua presença, com grandes amigos novamente e poder contribuir. Mas, em primeiro lugar, também, antes de contribuir, a gente tem que aprender. Então é para isso que a gente está aqui hoje. Eu sou muito grato pela convite. Muito obrigado. O primeiro assunto que eu quero trazer em pauta aqui, acho que dos 4 presentes eu sou o caçula, né? O empreendedor mais caçula. Comecei o projeto AgroSinergia há uns 6 meses, quem acompanha o canal viu aí o crescimento. Agora faz mais ou menos um mês que eu efetivamente abri a empresa, né? Como que foi essa transição para vocês? Essa transição, essa cabeça, né, de que você está gerando valor para uma corporação e da transição de que você está gerando valor para o seu próprio trabalho, para o seu próprio negócio. Bom, Erickson, acho que para mim o grande valor de ter trabalhado mais de 14 anos no mundo corporativo do agronegócio, empresas de máquinas agrícolas, e por serem empresas multinacionais, você está relacionando empresas que têm processos, que têm ferramentas, que têm grandes oportunidades de crescimento para quem quer buscar o crescimento.
né? E lá dentro existem formas de você fazer isso. Para mim, existem formas de você se relacionar com as pessoas que podem te ajudar ao crescimento profissional. Existem formas de você entregar valor para essas pessoas que muitas vezes você não percebe que você está entregando, ou você acha que entrega alguma coisa para elas e na verdade você não entrega aquilo que elas esperam de você. Porque todo mundo tem uma expectativa a teu respeito, não importa o seu cargo. Desde a pessoa que hoje serve o café até um grande dirigente de uma empresa, você tem uma certa expectativa sobre ela. No meu caso, foram 14 anos que me ensinaram como trabalhar em equipe, como buscar fazer metas de curto, médio e longo prazo, porque isso para todo empreendedor é importante. Quando a gente fala em business plan, quando a gente fala em DRE, quando a gente fala em qualquer tipo de atividade ou mecanismos que você utilize hoje para lidar com o seu negócio, alguém já tentou fazer antes, alguém já falhou, mas muitos já tentaram e deram certo. Então vamos buscar exemplos de pessoas que não precisam ser conhecidas no nosso dia a dia, né, Pedro? Que possam nos nortear e evitar que a gente faça os mesmos erros que já foram criados antes. Então, para mim, quando eu resolvi sair do mundo corporativo, eu já tinha naquela época praticamente 3 empresas que eu contribuía. Em nenhum momento eu estou na operacionalidade dessas empresas, com exceção da consultoria, que é a consultoria de um homem só, eu costumo dizer. Não tenho funcionários, é apenas a minha boa vontade em querer ajudar. Mas acho que o importante é o seguinte, tudo que você conquista, você não conquista sozinho. Por mais que você seja uma pessoa só na empresa. Você depende de bons relacionamentos, você depende de relacionamento com o mercado, com o cliente principalmente. A gente tem que No passado, a empresa era muito voltada ao que chamam de product driven, né? Voltada ao produto. Eu quero entregar um produto, por exemplo, a cerveja Leuven hoje tem uma cerveja específica tal, que é reconhecida. Mas como é que é a experiência do consumidor em relação a esse produto ao consumir a cerveja Leuven? Muitos anos se passaram e posso dizer para vocês que há mais de 5, 6 anos atrás, isso mudou nas grandes empresas. Agora é realmente elas são customer driven, elas são voltadas para o cliente. Antigamente, eu falo isso e até tem gente que discorda de mim, a empresa sempre olhava para ela e falava assim, o que é bom eu produzir que vai me dar dinheiro, certo? Isso mudou. A empresa agora olha assim, para quem que eu preciso produzir isso e como ele quer isso para que eu possa vender mais. Antes de começar a empreender, de me tornar um consultor no terceiro setor e atender algumas multinacionais nessa trajetória, eu tive também trabalhando numa corporação, fui colaborador, numa corporação de um outro segmento, era uma financeira, e eu acordava todos os dias, me vestia para ir trabalhar no mercado financeiro e aquilo não me gerava satisfação, porque eu sempre fui muito provocado pela questão do propósito, do impacto, até o dia que realmente eu deixei essa visão de empreendedorismo de impacto tomar conta da minha proposta profissional. E aí um dia eu cheguei nesse trabalho e numa tarde convencional eu pedi demissão, voltei para casa, nessa ocasião eu já era pai, e aí eu assustei todo mundo, por uma decisão de certa forma radical. Mas eu tinha certeza que, assumindo esse meu propósito, eu estaria muito mais feliz e estaria muito mais disposto a enfrentar o universo de altos e baixos que é empreender, porque sem dúvida o que te mantém empreendendo num cenário difícil, num dia ruim, num momento de crise é o propósito. E isso para mim sempre foi muito forte, embora não seja exalquiano. Eu sou filho de um exalquiano, de um peruano que chegou aqui em 79, se formou em 84. E eu cresci também muito com esse espírito, de olhar para a terra, mão na terra, essa preocupação de impacto. Meu avô também era do setor sucroenergético, e trabalhou aqui na usina Monte Alegre por mais de 40 anos, chegou a ser gerente aqui dessa usina no auge. Então eu sempre tive essa ligação com o campo muito forte. E aí quando eu decidi deixar essa minha posição no mercado financeiro, eu já comecei a trabalhar com a difusão de conhecimento socioambiental, me tornei educador ambiental. E essa paixão pelo que eu fazia foi o que, de certa forma, começou a me abrir grandes oportunidades em multinacionais que tinham essa demanda de criar uma cultura de gerenciamento ambiental, principalmente pelas questões de certificação, abertura de mercado e posicionamento de marca também. A sustentabilidade teve uma onda muito forte, e inicialmente a causa socioambiental foi o que me atraiu. E na sequência essa interface entre agricultura e meio ambiente foi o que de fato foi onde de fato eu encontrei o meu caminho. Ali eu entendi que eu tinha um longo caminho para percorrer, e grandes desafios, e é nessa trilha que eu tenho seguido,
né, agir localmente, mas pensar globalmente, Erickson. Esse foi o contexto que me trouxe para esse universo do empreendedorismo. Trazendo uma perspectiva adicional, é que hoje em dia, diferente de quando eu me formei, vocês também há 20 anos atrás, hoje em dia existe um ambiente propício e incentivador para o empreendedor no Brasil. Há 20 anos atrás, quando a gente se formava, o nosso sonho era trabalhar numa multinacional. Era estável, não tinha as dificuldades de uma empresa familiar de capital nacional, que uma empresa com essa característica tinha, que era a dificuldade de acesso a funding. Te dava uma perspectiva de uma carreira internacional, que era um negócio legal. Só que para quem gosta de empreender, para quem tem empreendedorismo dentro, né, ali no coração, aquele modelo mais engessado, aquele modelo mais processual, aquele modelo mais, tá aqui, esse é o seu job description, é isso que você tem que fazer, escreve. Putz, aquilo você aguenta 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente aquilo começa a te incomodar, aquilo já não cabe mais em você. Um grande fator que me motivou a sair da minha carreira foi o fato de fora de hoje, o ambiente externo, através de fundos de venture capital, através de equity crowdfunding, através de investidores anjos, através de diversas fontes de recursos, você conseguir hoje pessoas ou instituições que te ajudem a transformar o seu sonho em realidade. Isso não era uma realidade há 20 anos atrás. Quem tinha uma boa ideia há 20 anos atrás tinha que se contentar com o seu families and friends ali, ou deixar a ideia guardada na manga ou não fazer, ou bater no banco, que continua sendo uma fonte de financiamento, mas hoje é uma delas. Antigamente era a única. Então, acho que o Brasil mudou, o ambiente de empreendedorismo no Brasil hoje é diferente, permite que a gente consiga dar esse passo de transição de uma empresa multinacional ou de uma empresa estruturada que te permitiu trazer uma bagagem, uma organização, um pensamento estruturado e que consiga fazer você se lançar no empreendedorismo sabendo que você vai encontrar pessoas que vão te apoiar em mentoria, vão te apoiar financeiramente, vão te apoiar em qualquer que seja a sua necessidade, que há anos atrás não existia. Ser empreendedor não significa só você sair, abrir o seu CNPJ e fazer o seu negócio. Você pode ser um empreendedor em série dentro da sua organização onde você trabalha. Se a sua organização te permite isso e você não quer dar o passo de sair para fazer fora, você também tem essa possibilidade. Eu comecei assim, né? Eu comecei dentro lá da Conteúdo Agro, um projeto próprio lá dentro, e chegou um determinado momento que eu estava arrumando, né, a minha visão de comunicação para um lado e a visão deles é para um outro caminho. Até uma outra coisa interessante que você falou dos mentores. A minha mentoria com eles começou no CPQD, vendo uma palestra de 40 minutos, 1 hora cada um. E comunicação é isso. É muito relacionamento e você perceber que você pode ser um comunicador, mas você também precisa ter toda uma bagagem aí, né, uma teoria de comunicação, de linguagem, para realmente saber lidar tanto com a mídia tradicional quanto com a mídia alternativa e saber transitar entre os dois e aí ter uma assertividade na comunicação que você vai ter com o seu público. Nesse meio tempo, né, de envolvimento com empreendedores, uma dor que eu senti muito, né, seja empreendedor, né, de cidade ou agroempreendedor, é o tal do custo Brasil. Gostaria que vocês falassem, não sei como que é essa relação de custo Brasil com startups, por exemplo. Legal, Erickson. Para consolidar uma startup, né, existem diversos desafios aí nessa trajetória e quando a gente fala, né, desses desafios no Brasil, a gente tem realmente algumas barreiras que são ainda contingências, né, para esse processo ser um processo ainda mais favorável para as startups. E a gente fala então do ambiente regulatório, né? A questão tributária no Brasil ela é um pouco complicada, né? A gente sabe que o enquadramento que a startup vai tomar na hora que ela está formando a empresa, né? A definição ali do CNAE é um caminho importante para que ela possa enquadrar bem o seu negócio e ter um caminho um pouco mais favorável para desenvolvimento. Uma das contingências também é o tempo de abertura de empresa no país. Muitas startups, para estruturar o modelo de negócio inicialmente, se apoiam
na condição de MEI, né, de microempreendedor individual, mas é uma condição que vai até um teto, né, mas para começar a startup tem sido um bom caminho. Né? E essa dificuldade, né, nessa combinação de fatores, então legislação, a questão dos impostos, o tempo para abrir uma empresa, o ambiente regulatório, faz muitas vezes com que o processo não seja tão ágil, né? Mas hoje, como o Gustavo muito bem colocou, esse ecossistema está se configurando com políticas públicas inicialmente ainda locais. A gente tem casos, por exemplo, como Florianópolis, que tem uma política de incentivo muito bacana para empreendedorismo, né, com a consolidação de um parque tecnológico muito forte. A gente tem legislação específica para anjos, algumas políticas que buscam oferecer incentivos para startups. Então, o processo de construção, né, no negócio no Brasil, realmente ele tem algumas contingências, mas cada vez mais o processo para consolidar uma startup ele passa a ser um processo conhecido, né? As startups hoje elas contam com muitas portas para ajudar a consolidar esse negócio. Então, as universidades já criam políticas para que os alunos, durante o processo de graduação, consigam não só sair com um diploma, com uma titulação, mas também saiam com um bom modelo de negócio na mão. Né? As interfaces das universidades com as incubadoras, como é o caso da Exalctec, que o Marco citou muito bem, que é um case de sucesso, né? Não só para o ecossistema de Piracicaba, mas para o Brasil, que é uma interface entre a incubadora e a universidade, permitindo que os alunos criem spin-offs, né, das suas produções acadêmicas como empresas e experimentem o mercado. Então, esse tipo de iniciativa está favorecendo muito e cada vez mais o acesso também a funding, né, a vinda de fundos internacionais para o Brasil, a abertura desse capital multinível, né, desde aí do seed money até o venture capital, tudo isso hoje está muito bem estabelecido no país. Então, realmente existe uma trilha para o empreendedor que tem propósito, que tem produto, colocar a sua inovação no mercado. A primeira etapa é o próprio empreendedor entender que ele conquistar o primeiro cliente não vai ser fácil. A primeira etapa é ele entender que ele vai ter que trabalhar numa hora que os outros estão descansando, né? Falo, por exemplo, próprio. Quantas vezes, sábado e domingo, mesmo trabalhando durante a semana em grandes empresas, sábado e domingo carregando barril, levando caixa de cerveja para um lado, para o outro, e auxiliando em evento, ou até coordenando alguns eventos de grande porte que a Leuven fazia e continua fazendo, mas é a disposição em abrir mão de uma vida pessoal e se dedicar com intensidade para transformar aquele sonho em realidade. E isso dá um trabalho absurdo e muita gente desiste no meio do caminho, antes de começar. E daí coloca a culpa que o governo, que as dificuldades, que a burocracia, tal. Então, vencida a primeira barreira, né, aquela disposição da pessoa em fazer as coisas acontecerem, aí sim entram os entraves. Em relação à tributação, em relação à qualidade da nossa malha rodoviária, ferroviária, nosso custo logístico de maneira geral, em relação à qualidade da nossa mão de obra, em relação à qualidade das nossas leis trabalhistas, é a mesma dificuldade para todo mundo. Então, se você opera um mercado regional, se você opera um mercado nacional, o que mais dói não é, na minha visão, não é essas dificuldades que elas são iguais para todos. Elas são iguais para os concorrentes da Leuven. O que dói é a falta de fiscalização do governo, que permite que muita gente jogue fora do jogo, jogue fora das regras. Então, a regra é igual para todo mundo tem que se balizar, a tributação é alta, então todo mundo está jogando dentro de um ambiente de tributação alta. Agora, se tem gente que não joga dentro das regras, que usa de subterfúgios, e o governo não tem condições de fiscalizar e pegar isso daí, então você tem pessoas que estão se beneficiando por estar operando de uma forma que não é a forma correta de se trabalhar. Então, isso dói mais a falta de fiscalização do que talvez as regras estruturais em si. Em relação às regras estruturais, a grande questão é a diferença, né? Para grandes empresas a regra é uma, para pequenas empresas a regra é outra. E muitas vezes, no caso da cerveja, é um caso típico, as regras são muito piores para as pequenas empresas. Então, assim, vencida a primeira etapa, que é a da sua vontade de fazer aquilo dar certo e daquilo que você está disposto a abrir mão. Indo para a segunda etapa, que é você ter a garantia de que as regras são duras, mas são iguais para todos.
e indo para a terceira etapa, é a etapa de você fazer regra que seja... eu não estou nem dizendo que pequenas empresas devem ter condições melhores que grandes, basta que sejam iguais, que hoje já não é um ponto de partida. Eu acho que tentar adicionar um pouco acima das duas frases aqui que eu escutei do Pedro e do Gustavo, fica até um pouco difícil porque foi coberto bem o tema com profundidade, mas eu diria o seguinte, só com uma equiparação de tratamento, independente de quem você é, de onde você vem, qual é o teu negócio, o que você pretende fazer em contribuição para a sociedade, porque a gente sempre tem que ter um produto que no fundo exista alguma coisa por trás, tem um aspecto social que a gente possa trazer de volta à comunidade, né? Todos aqui, eu posso dizer isso com absoluta certeza, tiveram uma boa família, tiveram uma boa educação, tiveram oportunidades que muitas pessoas, ou a grande talvez maioria dos brasileiros não tiveram, né? E a gente tem a obrigação de alguma forma retornar isso para a sociedade. Por que eu estou falando isso? Um dos projetos que eu trabalho, que eu não comentei até agora, que chama-se Ângelos, é uma aceleradora de projetos sociais. E a gente justamente procura trazer isso de volta um pouco, como devolver aquilo que a gente de alguma forma recebeu da sociedade. Por exemplo, o Gustavo e eu formamos na Exalc, o pai do Pedro também, é uma faculdade estadual pública, a gente não teve que pagar por isso. A gente passou por um processo de seleção, né, vestibular, como todo mundo passa, tivemos a oportunidade de participar e ingressar na faculdade e saímos de lá com o diploma na mão. Mas só o diploma não faz nada, não é verdade? Então, quando a gente volta para o tema do Custo Brasil, eu ainda sou muito, vamos dizer assim, jovem em compreender o que está acontecendo de forma geral, mas o que eu sei é o seguinte, é um dos maiores do mundo, se não o maior. A carga tributária brasileira é absurda, ela realmente é impeditiva de alguém que quer abrir um novo negócio. Né? Vocês sabem disso muito bem, melhor do que eu. Eu nunca abri uma empresa do zero, praticamente. Né? Na verdade, eu tenho agora essa última que eu estou entrando, que é uma fintech, a gente está abrindo ela do zero, mas quem está fazendo isso são os outros sócios. Mas eu acredito que, a partir do momento que nós tenhamos, vamos dizer assim, o respeito das pessoas que ditam as regras do mercado, o mercado vai estar muito mais aberto a esses inovadores, sejam eles de ordem familiar ou vêm do mundo corporativo, que eles possam trazer maiores contribuições, porque tudo aquilo que a gente devolve, de novo, eu vou insistir nisso, tá, Erickson, que é importante devolver à comunidade, pelo menos um pouco daquilo que a comunidade nos deu. Bom, e para o empreendedor de comunicação, voltando àquela questão da mídia tradicional para a mídia alternativa, mídia tradicional não tem muitas opções, tá? Você tem que ter um relacionamento político muito forte. Para você ter uma concessão de TV, para você ter uma concessão de rádio, é um processo extremamente complicado que até foge um pouquinho do Custo Brasil, que envolve um pouco mais de relacionamento político mesmo. Mídia alternativa, isso não é tão necessário, por isso que a internet abriu essa possibilidade de ter esse boom de comunicadores. Para o comunicador, realmente, ele vai ter que focar, a princípio, em ser pequeno. Uma agência, uma produtora, um canal de YouTube, um podcast, e aí, firmando isso, você vai escalonando a sua comunicação. Agora, com as perguntas mais direcionadas, a primeira pergunta que eu quero fazer para o Marco, que você é um multiempreendedor, né? Você está focado em diversos empreendimentos ao mesmo tempo. Eu quero saber como que você faz, né, para posicionar cada negócio que você cuida, né? Que a gente sabe que ter um posicionamento de marca é extremamente importante nesse mercado tão concorrido que é no Brasil, né? Independente do seu setor, ter realmente esse posicionamento dá uma diferenciada no seu negócio. Como que você faz para direcionar cada empresa que você faz o seu trabalho? Essa é uma muito boa pergunta, Erickson, porque ela me faz pensar. Quando eu saí do mundo corporativo em 2017, isso foi em novembro, eu tinha uma consultoria, que eu não operava nessa consultoria porque eu era um profissional de dedicação exclusiva, né? Você é obrigado a dar todas as suas horas semanais pela empresa, mas que eu mantive aberta mesmo após o falecimento do meu pai há muitos anos atrás, que eu acreditava que uma empresa tem um nome, né? Porque você falou da importância da marca. E naquele momento eu tinha somente uma empresa, que era a Energia da Terra, que eu era um sócio, praticamente investidor, e não participava do dia a dia dessa empresa, né? E saindo do mercado e buscando um ano de 2018, muitos chamaram que foi um ano sabático que eu tirei, e
por um lado é certo, por outro lado é errado, porque eu acho que eu trabalhei mais em 2018 do que eu tinha trabalhado em alguns anos anteriores. Mas foi um ano de descoberta. E foi realmente esse momento de descoberta que me posicionou a olhar outros negócios. Então, por exemplo, para você que está tentando investir em algo novo ou criar uma nova ideia, vá a fundo no tema e procure entender qual o mercado que você está ou investindo numa empresa ou você quer trazer uma ideia. Tente conhecer o tamanho desse mercado, quem são os compradores, quais são as dificuldades, quem são os fornecedores, qual a logística que você vai precisar fazer para entregar teu produto. Porque se você não pensar no contexto de forma geral, em algum momento da tua caminhada, você vai ter um momento de falha. Um momento de falar, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Ou por que eu não me preparei para isso? Então, em praticamente um ano, eu passei de 2 empresas para 6 empresas que eu estou operando como investidor, sendo que 3 delas agora eu estou realmente mais no dia a dia, né? E por estar no dia a dia e conversar com as pessoas e estar presente nas reuniões e poder entender um pouco mais a demanda, o que o consumidor espera daquele produto ou daquela experiência, isso me fez entender que não é somente falar assim, eu sou investidor ou eu sou empreendedor porque eu quero ser. Investir dinheiro é você ir lá, colocar dinheiro em alguma coisa, pode ser num CDI, pode ser numa LCA, pode ser num fundo de investimento, ou eu posso investir numa marca, comprar alguma coisa e simplesmente isso. Mas para mim empreender é um nível acima do investidor, que é você realmente participar da atividade diária, se não for possível semanal da empresa. A gente estava comentando, eu e o Gustavo há pouco aqui antes do programa, que a gente tenta olhar algumas empresas para investir, mas muitas vezes a gente quer investir em empresas que a gente possa ter alguma certa atuação e ter um reflexo sobre ela positivo, né? Ou tentar amenizar qualquer tipo de reflexo negativo que possa ocorrer por experiências passadas. Mas assim, não é simplesmente sair distribuindo dinheiro em algumas empresas, Erickson, é realmente você buscar entender o propósito dessa empresa. É um produto diferenciado, em primeiro lugar? É um produto que hoje existe concorrência? Não existe? Se existe, o que nosso produto tem de diferente? Eu consigo trazer algo de mais legal, de mais bacana para o dia a dia dessa pessoa? Eu vou olhar se essa empresa ela vai prosperar ou é uma coisa, é um boom, aquela coisa que vai acontecer num minuto e depois ela morre. Porque de quantas startups, qual que é a porcentagem de conversão da startup hoje que do papel vira um sucesso, Pedro? Eu não sei. É menos de 10%, talvez 5%. Então, para cada ideia, para cada 10 ideias, talvez uma dê certo, né? Então, você dividir um pouco, vamos dizer assim, o seu investimento em várias empresas, isso acaba diluindo um pouco o seu risco. Essa é a minha metodologia e o meu conhecimento. Às vezes, você tem que perder em alguma, mas com certeza numa outra, você possa ter a recompensa daquilo que você perdeu. Mas com os aprendizados que você vai tendo ao longo do ano, e como você se envolve com tantas pessoas, você consegue replicar isso no teu negócio e trazer para aquela empresa sua que está, vamos dizer assim, mais deficiente. Fala assim, por que isso aqui não dá certo? Por que a gente não está vendendo? Você já parou para pensar que você tem uma ideia, você tem um produto legal, todo mundo gosta, mas chega na gôndola e não vende? Quando eu comecei, o nosso desafio é o seguinte, eu tenho que chegar na gôndola e colocar meu produto no supermercado. Feito isso, eu estou tranquilo. Não é assim. Nós aprendemos que o jogo começa a partir do momento que você colocou na gôndola. Não é o antes da gôndola no supermercado, ou no empório, ou numa loja. É sim no momento que o teu cliente vai ter experiência em olhar o teu produto, vai pegar aquele produto, vai tentar entender o que é, poxa, que legal, não é legal, vou comprar. Mas o mais importante, além da primeira venda, é a primeira recompra desse cliente do seu produto. Que é aí que você cria a fidelização desse cliente para o resto da tua vida, se Deus quiser. Só que um produto que sempre tem que estar trazendo inovação, um produto que tem que trazer diferenciação no sentido, a cerveja Leuven, eu tomo o exemplo, eu não quero roubar a tua fala, tá, Gustavo? Assim, é a única cerveja hoje no Brasil que eu conheço com realidade aumentada, sabe? Poxa, mas o que é isso? Muitas vezes eu estou no supermercado e eu vejo pessoas escolhendo um produto ou uma cerveja e eu coloco o aplicativo para a pessoa. E não falo nada, assim, chego com o aplicativo perto dela, daí a pessoa fala, nossa, tem isso, e todos os rótulos têm. Daí a pessoa acaba levando para casa, não só pela cerveja, mas para ter esse diferencial de como se interagir.
né? Porque tem rótulos que você realmente tem a interação com o rótulo e você vê o que acontece quando você tem a realidade aumentada a seu favor. Então, para mim, a marca é extremamente importante, mas o que você vai fazer com a marca, para mim, é mais importante ainda, porque você pode ter uma puta de uma marca legal, e peço perdão pela palavra, e fazer um péssimo trabalho que você vai matar a marca. Ou, às vezes, você tem uma marca que é mais ou menos, que é uma marca que você não põe muita fé, mas o trabalho de mídia, comunicação, de degustação, de awareness, que a gente chama, é feito de tão boa forma que aquela marca ela desponta. Então isso é o que eu uso um pouco para mim, lógico, e sem dúvida nenhuma, né, pessoal, a gente fala investimento, a gente quer retorno. Ninguém está aqui só para investir dinheiro, mas realmente para ter retorno financeiro no futuro. A gente olha o business plan, a gente tenta entender o DRE da empresa, que é o demonstrativo financeiro de despesas, receitas e tudo mais, para ver se essa empresa é saudável, se essa empresa não está devedora. E também tem um lado social que eu falo também da empresa, que são os colaboradores, né? Como que eles se sentem trabalhando nessas empresas? Se tem prazer por isso? Porque se tem, cara, é outro relacionamento que você tem com eles. Se eles estão por aí só por dinheiro, se torna mais complicado. Então, acho que essa é a minha visão aí de tentar entender como a marca é importante e como é que você atua em diferentes frontes, né, desse tipo de marca. Gustavo, quando eu vim na reunião do Equity Crowdfunding, até relacionado a posicionamento de marca, você falou que um dos mercados que teve maior aceitação com relação à Leuven foi lá no Rio de Janeiro. Isso me chamou até um pouco a atenção, porque o Rio de Janeiro ele é meio tradicional, né, com relação às cervejarias. Petrópolis, Teresópolis são cidades ali do estado do Rio de Janeiro que são bem tradicionais aí, né, no mundo cervejeiro. Como que foi você, né, com uma marca recente, né, conseguir se posicionar nesse mercado tão tradicional? Eu vou, antes de responder ao tema do Rio de Janeiro especificamente, eu vou só pegar uma continuidade na fala do Marco, que eu concordo em todo o contexto que ele colocou sobre a atribuição, propósito da marca, né? Qual é o propósito da marca? No que essa marca acredita? Com quem que ela se conecta? Com que público que ela conversa? A gente agora montou um conselho consultivo na Leuven, que são representantes com conhecimentos diferentes, né, que se complementam. Então, tem lá 2 pessoas que são especialistas em branding e estão nos orientando e trabalhando junto com a gente para uma evolução no projeto de branding da Leuven. A Flex, que foi a agência que desenvolveu, lá um abraço para o Fernando e para o Rodino, que é um grandíssimo artista, que desenvolveu os rótulos e a realidade aumentada, que o Marco comentou. Ele é um dos atributos que fazem o consumidor escolher ou optar por trabalhar aquela marca. Não talvez pela realidade aumentada em si, mas por enxergar por trás daquilo atributos de inovação, atributos de pioneirismo. E como a nossa missão é ser a microcervejaria mais admirada do Brasil, também por admiração existe também por trás diversas variáveis, né? Inovação, responsabilidade social, respeito, qualidade. E o atributo que leva a realidade aumentada, um rótulo bem feito, ele está entre os top 5 atributos que ajudam o consumidor a escolher o seu produto numa prateleira cheia de marcas de cerveja e cheia de outros rótulos. Mas se o seu produto foi escolhido pelo rótulo e a qualidade do produto que está dentro da garrafa é ruim, não atende a expectativa, o efeito ele é até o inverso, né? É só marketing, esse produto ele é só marketing, esse produto não se comunica comigo, porque ele tem uma casca bonita, mas o conteúdo é ruim. Então, é uma série de fatores que faz com que a Leuven se posicione no mercado como uma cervejaria que traz para a mesa diversos atributos. Tivemos diversas premiações ao longo dos últimos 3 anos, a maioria delas internacionais, sendo a mais importante delas no World Beer Cup nos Estados Unidos, medalha de bronze na Red Ale. O Brasil, ao longo de 30 anos de história desse concurso, ganhou apenas 11 medalhas, e uma delas é nossa, uma cervejaria de poucos anos. E toda a questão da qualidade,
aliada à inovação do rótulo, aliada à própria atratividade do desenho do rótulo, mesmo para aquela pessoa que não conhece a realidade aumentada, não sabe que esse produto tem realidade aumentada. Junto com a comunidade que se formou pelo Equity Crowdfunding, onde a gente também tem investidores do Rio de Janeiro. E fez com que a entrada da Leuven nos mercados onde ela se propõe a estar presente, ela seja sempre bastante sólida. Então o Rio de Janeiro ele é um bom exemplo porque ele foi um dos primeiros mercados que a gente explorou fora do estado de São Paulo, e outros vieram na sequência e vieram também com o mesmo perfil. São mercados onde a Leuven chegou e a Leuven se estabeleceu, a Leuven ficou. São raros os casos de mercado, seja de redes de varejo, seja de cidades, ou seja de estados, para onde a gente tem expandido e houvesse um retrocesso. Ou mercados em que a gente tivesse que recolher os flaps e voltar e falar, opa, não deu certo, não colou, não foi. Como o Rio de Janeiro é um mercado exigente em qualidade, sem dúvida nenhuma. A despeito de todos os problemas, ainda assim é um mercado que tem um público que tem um perfil e tem um gosto gourmetizado. Procura produtos de alto valor agregado, está disposto a pagar por isso, na medida que a qualidade corresponda ao preço do produto. Como a gente tem um parceiro muito bom e que nos ajudou a expandir de maneira bastante agressiva no Rio de Janeiro, e o qual somos muito, muito gratos a ele, até hoje, por todo o trabalho que ele vem desenvolvendo no Rio de Janeiro. Foi uma conjunção de fatores que fez com que a gente tivesse no Rio de Janeiro um dos nossos maiores mercados hoje em dia. Só para finalizar, reforçando, a questão da escolha dos parceiros num projeto de empreendedorismo é fundamental. A Flex, no caso dos rótulos, o distribuidor no Rio de Janeiro, no caso da nossa presença local no estado, que tem um perfil propício, propenso ao consumo de cerveja artesanal, e tantos outros parceiros que a gente escolheu, e hoje a gente não estaria nesse crescimento, nessa evolução, se não tivéssemos boas alianças que foram desenvolvidas ao longo desses 4 anos. Piracicaba tem se mostrado um importante polo de desenvolvimento e tecnologias, né? Como que você está vendo esse momento, né? Eu vendo por fora, eu imagino que numa questão de 5 anos, mais ou menos, aqui vai ser um polo principal de tecnologia voltada para o agronegócio dentro do estado de São Paulo, passando talvez até Ribeirão Preto, que é um importante polo. Você acha que essa minha visão de fora tem algum embasamento aí, né? Você que está ligado diretamente com todo o ecossistema de startups? Acho sim, Erickson. Na verdade, o contexto de Piracicaba hoje, né, ele é resultado de uma longa história, né? A gente pode dizer que a semente do AgTech Valley, na verdade, foi plantada pela visão de Luiz de Queiroz, né, que consolidou aqui a sua escola, né, que foi encampada pela USP, e hoje a Exalc é reconhecida como uma das 5 maiores e principais universidades em ciências agrícolas do mundo, né, e a única dessas 5 na zona tropical do planeta, onde o alimento é produzido em escala. Então, diante do desafio global, né, que nós vamos encarar de alimentar um planeta com 9, 10 bilhões de habitantes nas próximas décadas, a gente precisa realmente converter ciência, né, e aplicar essas tecnologias no campo para conseguir ampliar essa produtividade sem ampliar os problemas na mesma escala. E para isso não tem milagre, para isso a tecnologia é a chave, né, para essa produção inteligente, em escala e sustentável. Então o resultado hoje, né, do AgTech Valley é sem dúvida o resultado dessa história construída por Piracicaba em torno da Exalc. São 117 anos de história, né, que fez com que Piracicaba sempre tivesse, de fato, com as mãos na terra e olhos no futuro, né? Uma frase que eu sempre gosto de dizer, porque sempre foi inovação, né? Quando os primeiros arados mecânicos começaram a ser disponibilizados, a Exalc já estudava. Quando as primeiras tecnologias, né, de georreferenciamento foram introduzidas, a Exalc já utilizava, né? Acontece que hoje o movimento do AgTech Valley veio, de fato, para validar isso. É um movimento recente, lançado em 2016, cujo objetivo principal era realmente divulgar ao mundo toda essa nossa força técnico-científica
voltada para a inovação no campo. Né? Isso, de fato, se consolidou como um epicentro, né, da Agri-Food Tech, né, global. Então, Piracicaba hoje é um grande centro de referência realmente. Isso pode ser comprovado pela migração de fundos e startups aqui para o ecossistema e a explosão, né, também de empresas que vêm nascendo nesse ecossistema, principalmente spin-offs da própria universidade. Né? Além da Exalc, a gente tem outras universidades que começam também a alimentar esse movimento, como o FATEC Piracicaba, que produz conhecimento para gestão empresarial, para tecnologia em biocombustíveis, Escola de Engenharia, que produz conhecimento para automação, para engenharia mecânica, os processos de desenvolvimento da indústria 4.0, né? Então a gente tem aqui em Piracicaba um contexto muito forte, o próprio Instituto Federal agora formando mão de obra para programação, né? Mão de obra aí voltada para desenvolvimento de sistemas. Então hoje Piracicaba tem um contexto muito favorável para ser de fato reconhecido como um ecossistema sólido. E hoje qualquer startup, em qualquer estágio, né, desde a startup early stage ou a scale up, encontra em Piracicaba um suporte ideal para desenvolver o seu negócio. A gente tem aqui um cluster hoje, né, de hubs de inovação que atendem essas demandas, né, que atendem as startups. Então a gente falou aqui da ExalcTech, né, nessa interface com a universidade, mas também tem o Pulse Hub, que é o espaço da Raizen, que é uma plataforma de inovação aberta da Raizen, onde a Raizen fomenta e prospecta inovações para o setor. Né? A gente tem também a Coplacana, que tem o espaço Avance, que é uma interface direta com o produtor rural. Hoje a Coplacana é uma cooperativa que tem 11 mil cooperados, né? Não só aqui no estado de São Paulo, mas nas principais regiões produtivas do país. Né? E a Coplacana não só observa as startups, mas também investe, fomenta e faz um trabalho importante de curadoria dessas tecnologias para os seus cooperados, então fazendo um processo de adoção no campo ser muito mais acelerado. A gente tem também agora, em abril, a inauguração do campus AgTech Valley, do AgTech Garage, que começou como Canatech Coworking, o primeiro ambiente de inovação exclusivo do agro, né, aqui na cidade, que depois virou AgTech Garage e agora se consolida como um campus, né, está lá no espaço do Parque Tecnológico, próximo ao Pulse. Então, Piracicaba realmente tem um ecossistema muito forte e que principalmente segue em franca expansão. Então, de fato, Piracicaba é essa plataforma global de inovação, né, para a agricultura, para a agropecuária, e o mundo cada vez mais vem aqui parametrizar as suas soluções por essa visão de escala. Então, o ecossistema realmente desponta e fica o convite aí também para quem quiser conhecer e empreender no agro, para que participe aqui do movimento do AgTech Valley em Piracicaba, se aproxime, né, desse cluster, dessa rede de stakeholders aqui, que estão dispostos a impactar e promover a disrupção na agricultura global. Temos que falar também do trabalho que o PSEG está fazendo também, que ele também faz parte do Hub e é um trabalho que também foi oriundo de pessoas que são formadas na Exalc. Né? Também. Um deles é o nosso professor Pedro Max, né? E é uma spin-off que deu certo e está cada vez mais conquistando espaço no mercado, principalmente com o trabalho que você tem feito com treinamento, com capacitação de pessoas, que isso é extremamente importante. Então acho que só esse complemento é todo esse hub que você já mencionou. Cabe lembrar também da Imaflora, né? Imaflora que é uma organização não governamental dedicada aí à certificação, né? E ao monitoramento, né, de aspectos ambientais em negócio de uma maneira geral. E a Imaflora também, né, nesse ano de 2018, inaugurou o seu ambiente de inovação e também participa com essa visão de sustentabilidade, economia circular do ecossistema do Vale do Piracicaba. E também é importante citar uma iniciativa que nós temos aqui que apoia o desenvolvimento das startups em estágio inicial, que é o programa Startup São Paulo, realizado pelo Sebrae, que acontece em todo o estado, mas aqui em Piracicaba é a única regional que é dedicada exclusivamente ao agronegócio. Então o Sebrae seleciona startups que já estejam no momento de validação, né, colocando as suas soluções no mercado, fazendo negócio, para fazer um ajuste fino desses negócios e colaborar com a escalabilidade e o posicionamento dessas startups no mercado. O Sebrae tem iniciativas como levar essas startups para o AgriShow, promover essas startups no mercado local, nacional, e isso tem dado um incremento importante também para o ecossistema. Na primeira e no segundo ciclo do programa Startup São Paulo já foram 22 startups colocadas no mercado e agora em 2019 tem um novo ciclo e vem aí mais 10 startups pelo menos desenvolvidas pelo Sebrae.
Então vale a pena ficar de olho aqui no Vale do Piracicaba, porque a inovação por aqui não para. Como diz o Marco, o agro não para, né, Marco? É isso aí. 24 horas. Eu gostaria de saber de todos vocês como vocês lidaram com as suas incertezas ao longo do caminho do empreendedorismo. Quando me caiu a ficha, e também considerando aquele outro comentário que eu fiz, né, que o ambiente ao redor começou a ficar propício para impulsionar empreendedorismo, eu comecei a me preparar para isso em paralelo. Então entrou a Leuven na nossa vida, a princípio uma fábrica de cerveja parada, sem produção, precisando se reinventar e construir e continuar a sua história a partir dali. Assumimos o desafio, eu lidei com a incerteza de uma maneira ainda bastante conservadora. Eu continuei com a minha atividade, a Karen, minha esposa, foi quem assumiu as atividades da cervejaria no dia a dia. Então era uma incerteza em relação ao recurso que a gente estava aportando, era uma incerteza em relação ao que aquele empreendimento poderia virar no futuro, mas de certa forma, como eu ainda tinha minha atividade como executivo, aquilo ainda me dava um pouco de alguma tranquilidade no que diz respeito à vida pessoal. Conforme as coisas conforme a Leuven foi ganhando forma, foi ganhando um significado maior nas nossas vidas, né? Passou de fato a ser um propósito, deixou de ser um investimento paralelo para ser de fato um propósito, né? Alguma coisa que a gente sonha em deixar para os filhos e todo o envolvimento e engajamento que a criação de uma marca traz, você se envolve, você se identifica. A minha casa tem Leuven para todos os lados, não tem mais diferença entre vida pessoal e vida profissional, já é tudo a mesma coisa. Domingo é dia útil, segunda eu posso descansar e tudo vira uma coisa só. Quando começou a chegar nesse ponto, foi a hora que de fato tomei a decisão de sair de uma vida executiva para mergulhar no empreendedorismo com dedicação full time. Só que eu me preparei para isso. Eu já desenhei um caminho, já trilhei uma forma de fazer isso daí. Então eu lidei com a incerteza, me planejando, porque nessa questão específica da Leuven, eu tive essa opção de me planejar para virar. É diferente de um caso de uma pessoa que se veja ali numa situação que, olha, ou eu me reinvento hoje, ou eu não tenho alternativa. Empreender realmente é muito risco, né? Mas é um risco que ele pode ser realmente calculado, né? É mais ou menos como um saltar de paraquedas. Se você conhece o seu paraquedas, se você dobrou seu paraquedas, né, e já saltou algumas vezes, acompanhado, né, você vai ter disposição para saltar a primeira vez sozinho, né? Ninguém se dispõe a saltar de um avião sem um paraquedas ou sem ter nunca saltado antes, né? Então, durante a trajetória, Erickson, é normal a gente discutir a rota, né? Mas é muito importante a gente ter muito claro o objetivo, aonde a gente quer chegar. É como olhar para o alto de uma montanha. A gente quer subir a montanha, o time tem que estar muito coeso em relação a qual montanha quer subir, e quando decide subir a montanha, começa a divergência. Nós vamos por aqui ou vamos por ali, né? E esse risco, ele é inerente, né? Mas ele pode, como o Gustavo colocou muito bem, ser calculado. Então é muito importante conhecer o mercado em que vai atuar, conhecer ferramentas de modelagem e validação de negócio, ter uma atenção especial no processo de validação a partir da experiência do cliente, né? A chamada UX, né? ou CX, né? Customer Experience ou User Experience, que vai te dizer, né, ao utilizar o seu produto se aquilo está bom ou não está. Mas não tem jeito, empreender é tomar risco, né? Se você não gosta de correr risco, talvez empreender não seja para você, né? Então, é mais ou menos como andar na beira do precipício, né? Mas muitas vezes os maiores benefícios para os empreendedores estão lá, na beira dos precipícios. Então, com um pouquinho de coragem, né, se ancorando, tendo algumas garantias mínimas para a segurança, é possível avançar no negócio, né? O Marco sempre coloca muito bem que é possível, né, Marco, sair do zero e chegar a ser herói, né? Para isso, você tem que ter um bom plano e o principal, né, como foi colocado aqui, a resiliência,
Porque vai ter dia muito bom, você bota o pé no chão, se olha no espelho e se acha fantástico por estar revolucionando. Mas tem dia que você vai se olhar no espelho e se achar maluco e perguntar se é possível desinstalar esse software de empreendedorismo da sua cabeça. Você quer ser uma pessoa normal, né? Mas não tem como, né? Uma vez isso instalado, você vai sempre perseguir o seu propósito e é o seu propósito que vai manter você fazendo o seu negócio num dia ruim. E a gente sabe que os negócios que a gente mais admira são os negócios, e principalmente os empreendedores que a gente mais admira, são os empreendedores e negócios que souberam dar a volta por cima, né? Então essa eu acho que é a grande chave do negócio. Planejamento, resiliência, coragem e experimentação. No meu caso, vou aproveitar a deixa do Pedro aqui, que ele falou dessa metodologia, que não é minha, né, Pedro? Essa é uma metodologia, eu faço questão de dizer aqui, do pessoal da Google Startup, que faz um trabalho muito legal, que é o Google Startup Weekend, junto com a Techstars, que é um movimento que acontece em todo o mundo, não é um movimento que acontece só no Brasil. São acho que mais de 180 cidades no mundo que já passaram por esse processo. E até deixar um convite para vocês, aproveitando a oportunidade, que nesse mês de abril agora vai acontecer o Google Startup Weekend em Indaiatuba. Porque Indaiatuba é uma cidade que hoje está precisando se despontar nesse lado de inovação. Por ela ficar muito próxima de Campinas, ela acaba recebendo muita influência do que acontece em Campinas. E também por estar próxima de São Paulo, de certa forma, Sorocaba e Piracicaba, ela está bem posicionada ali nesse quadrilátero, ela sofre muita influência e acaba não se desenvolvendo. Então, vou deixar um convite aqui, Erickson, porque em abril acontece então, junto com o pessoal da Movers lá, que é um centro de coworking, tá? Que vão desenvolver isso aí, que é a metodologia sempre justamente você começar do zero e chegar a ser um herói. E quando esse herói a gente diz realmente ter uma ideia que vai lá e ela vingue, né? Mas voltando à pergunta, eu acho a minha experiência é um pouquinho diferente das dos demais, que é o seguinte, eu acabei vindo para o mundo do empreendedorismo meio que no susto, sabe, Erickson? O que aconteceu comigo? Eu não esperava sair do mercado corporativo da forma que aconteceu, eu não tinha me planejado para aquilo e tive a oportunidade daí em 2018, como eu falei para vocês anteriormente, que foi o meu ano da minha descoberta, falei assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? Trabalhei 14 anos para multinacionais, sabe? Sabendo que todo final do mês eu ia ter aquele salário, que eu ia honrar com meus compromissos financeiros e tudo mais, tinha uma vida tranquila, confortável, fazendo aquelas coisinhas que a gente gosta sempre de fazer. E em determinado momento eu me vi no mercado, de volta ao mercado, que foi uma opção que foi tomada naquele momento. E a pergunta é, e agora? Você falou sobre isso, né? Como é que vai ser? Eu me desespero, eu choro, eu fico depressivo, ou eu vou realmente levantar a cabeça, abrir o peito, estufar e vou para cima? O que talvez eu amadureci em um ano, que foi 2018, foi mais do que eu amadureci em 14 anos, que foi 2014 a 2018, dentro de uma empresa. Não desvalorizando isso, tá, pessoal? Porque todo o conhecimento, hoje, toda a minha carga profissional, todo o meu conhecimento de como se trabalha, o que tem que ser feito, principalmente da ética, dos valores, do propósito, do comportamento, eu aprendi dentro dessa empresa. Eu passei o maior tempo da minha vida me dedicando 13 anos e meio. E vontade de voltar? Tenho muita, porque eu sou um cara corporativo, só que eu estou começando a cada vez mais pegar gosto pelo empreendedorismo. Só que é a incerteza versus a certeza, é a garantia que no final do ano você vai ter um bônus, que hoje você é um empreendedor, você pode ter só apenas o ônus da coisa, né? Então é muito difícil muitas vezes você escolher o que fazer, Erickson, e tomar essa decisão. Mas eu nunca vou me esquecer da frase que o meu chefe, meu último chefe da John Deere falava para mim, quando eu decidi sair da John Deere. Ele falou assim, tome a decisão e não se arrependa. Por mais que essa decisão possa ter sido errada ou se essa decisão possa ter dado errado. Tome a decisão com convicção, você vai estar sempre saindo, saia de cabeça erguida, saia de uma forma que você tenha uma porta sempre aberta. No meu caso, eu saí com a porta totalmente escancarada, porque foi um processo extremamente ético. Mas ele falou assim, a partir do momento que você tomou a decisão, você deve pensar em si, falar assim, é isso que eu quero para mim. Vou deixar tudo que eu aprendi para trás dentro de mim, no meu conhecimento, no meu foro íntimo, e vou aplicar isso na minha próxima oportunidade. E vou buscar essa próxima oportunidade ser o melhor possível, melhor do que inclusive eu tinha sido para outra empresa. Eu quero saber de vocês um pouco dessa questão da liderança mesmo, né? Em que momento vocês tremeram na base, em que momento vocês falaram, não, agora ou eu vou para cima mesmo, ou já era. Eu digo assim para você,
se você não treme na base, usando as suas palavras, significa que você não se preparou. É importante sempre tremer na base, porque sempre uma nova experiência, mesmo que seja com essas 15 pessoas novamente, vai ser num outro momento da tua vida, num outro ambiente de mercado, econômico, financeiro, social. Então, o ambiente é outro. Eu me lembro muito uma frase do meu pai, que ele dizia o seguinte: meu pai a vida inteira foi professor da Exalc, né? Não só da Exalc, mas nos últimos 22 anos ele foi professor da Exalc antes de falecer, e ele sempre falava para mim uma coisa: por maior preparo que você tenha, por maior conhecimento, cada experiência é uma experiência diferente. Cada vez que ele entrava na sala de aula, era um novo dia, era um novo desafio. E ele sempre me falou isso, e acho que pouquíssima gente, talvez só os mais próximos, saberiam dizer isso dele, que ele falava assim: Marco, eu sinto frio na barriga quando eu vou fazer determinada coisa. Quando eu entro num auditório, tem lá 100 pessoas, ou 10 pessoas, ou 1000 pessoas, não vai mudar o meu frio na barriga, porque o meu compromisso com 10, com 100, com 1000 é o mesmo. Eu tenho que cativar, eu tenho que motivar, eu tenho que engajar. Então, você ter o frio na barriga, a tremida de base, como você falou, que eu também tenho em todos os momentos, porque isso eu acho que não quer dizer que você tem falta de preparo porque você tem frio na barriga. É que você é comprometido em querer entregar o melhor de ti naquele momento. Essa é a minha visão, não sei se vocês concordam com isso. Tirando grandes pessoas aí, tem um grande, para mim, um dos maiores influenciadores que eu reconheço hoje, que é o Ricardo Amorim, né? Talvez ele não tenha frio na barriga, que é um cara que realmente já está super preparado, assinado, validado, reconhecido. Mas se parar para pensar as pessoas normais, vamos chamar a gente de pessoas normais, tenho certeza, quando o Pedro vai falar com alguém, ele se prepara, ele procura ler um pouco. Quando o Gustavo vai fazer a reunião de demonstração do trimestre da Leuven, e as pessoas vêm aqui a Piracicaba, muitas vezes a reunião aqui na própria usina de inovação, né, na galeria, e ele tem que subir ao palco e endereçar as pessoas que estão ali, que são, por menor que seja o investidor, e teve investidor lá de R$ 2.500, como teve investidores lá de 100 mil, 200 mil, etc. Então, não quer dizer que o de 2.500 é menos importante do que o de 100 mil. Pelo contrário, às vezes o de 2.500 é a pessoa que você tem que mais engajar para que ela possa, puxa, eu vou investir mais um pouco, eu vou compartilhar isso. Então, para mim, de novo, eu reforço, você ter o preparo é extremamente importante para você ser bem sucedido, mas ao mesmo tempo, a insegurança que gera, que a gente tem, significa que a gente, assim, eu sempre saio de uma palestra falando o seguinte: puta, poderia ter sido melhor. Toda vez que eu saio, eu converso muito com as pessoas, eu tento tentar um feedback. Você gostou? Buscar feedback das coisas que você faz, de pessoas não são apenas amigas tuas, mas pessoas que são apenas conhecidas ou do dia a dia que você conheceu na hora, no sentido, o que você achou da palestra? Fui claro? Ficou alguma dúvida? Fazer sabe, circular isso depois te ajuda a se preparar melhor para as próximas adversidades, te ajuda melhor no relacionamento com a pessoa, porque você mostra que você tem aptidão, não só de ir lá e subir no palco e falar, mas assim, em escutar e tentar melhorar. E daí você com isso começa a cativar, você começa a envolver. Então, para mim, eu acho que eu nunca vou estar preparado, que cada situação é uma situação, cada momento é diferente, é o meu momento pessoal que estou vivendo. Eu posso ter brigado com a família, num determinado momento, mas eu tenho que subir no palco e falar com alguém, então eu tenho que subir sorrindo, como se nada tivesse acontecido, ou muitas vezes está passando por um momento de alegria, de alguma coisa que eu tenho vontade de compartilhar e não posso, porque ainda, por exemplo, tem um NDA por trás ali, tem um MOU por trás que você não tem que blindar isso aí por enquanto. Então, tudo são momentos, Eric. Uma coisa que eu sempre respondo a mim mesmo quando eu sinto isso, é que em vez de eu me preocupar com esse sentimento, eu reconheço ele e digo para mim mesmo: olha, estou sentindo isso de novo, quer dizer, estou sendo desafiado. E se eu estou sendo desafiado é porque eu estou diante de uma excelente oportunidade de compartilhar conhecimento, de posicionar a minha empresa, né, de fazer novas conexões, fortalecer network, impulsionar ecossistemas. Então eu sempre reconheço isso, não como uma pressão ou um inimigo interno, mas como um reconhecimento que eu estou diante da oportunidade de viver a boa adrenalina, de fazer essa entrega, que, como o Marco colocou muitíssimo bem,
a nossa preocupação é entregar um bom resultado, entregar um bom conteúdo, uma boa experiência, né? Conseguir alcançar o objetivo que aquela ação nos propõe, nos provoca. Então, se eu não sinto isso, é quando eu me preocupo. O que eu estou fazendo aqui que eu não estou me sentindo provocado, né? Que eu não estou me sentindo exigido? Aí a coisa fica não tão interessante. Então, toda vez que eu sinto isso, eu reconheço, cataliso isso como um elemento a mais para fortalecer a minha entrega, fortalecer o meu resultado. É a mesma coisa, o compromisso, a vontade de que aquilo dê certo, você está lá por um propósito, né? Você está em cima de um palco, você está numa posição de destaque por um propósito. A gente, antes de começar aqui, me deu um friozinho na barriga, né? Assim, então, se aquilo tem um propósito, aquilo é importante para você. Seja porque você está divulgando a sua ideia, seja porque você está precisando engajar pessoas para virem com você, seja porque você está representando alguma coisa. Eu já fiz apresentações, já fiz roadshow por várias cidades do mundo, Boston, Nova York, Londres, pelas empresas pelas quais eu trabalhei. E muitas vezes a apresentação de resultado trimestral da Leuven aqui em Piracicaba me dá muito mais frio na barriga do que as apresentações que eu fazia para fora, por uma razão muito simples. A proximidade que eu tenho com as pessoas que hoje são investidores da Leuven é muito maior do que a proximidade que eu tinha com investidores, hedge funds e investidores internacionais que eu tinha nos roadshows que eu fazia pela Votorantim, por exemplo. Então é outra forma, são outros desafios, cada situação te coloca diante de um desafio que a outra situação outras situações nunca te colocaram. Para resolver, não tem alternativa, é treino, 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 porque a vida inteira você vai ser colocado em determinadas situações. A vida inteira você vai ser testado a se comunicar adequadamente, seja em público, para um público grande, seja num pitch, seja num processo de convencimento de alguém, de uma ideia sua, seja numa negociação interna dentro de uma empresa. A vida inteira você vai ser colocado na frente de uma plateia, seja ela grande ou pequena, com o objetivo de convencer aquelas pessoas de que a sua ideia tem algum sentido. Então não tem jeito, isso é tempo de cancha, isso é tentativa, erro, correção, ajusta, vai para a próxima. E desenvolver inteligência emocional. A gente sempre foi muito voltado ao desenvolvimento do QI, né, que é a capacidade de raciocínio, que é a capacidade lógica, matemática, cognitiva. E nossa geração foi muito pouco estimulada a desenvolver todas as outras inteligências, né? Inteligência musical, inteligência emocional e assim por diante. É treino. Essa é a dica que eu deixo aqui, que não vejo outra forma de desenvolver que senão sendo exposto por outras milhares de vezes na mesma situação. Então eu espero vocês na próxima parte, né, desse especial, que a gente vai tratar mais especificamente sobre agronegócio. Espero que tenham gostado, encontro vocês no próximo vídeo. Até mais, um abraço.